vocês vão conhecer agora a história da televisão brasileira. Próximo slide vai aí, esse é o primeiro slide. Bem, deixa eu me apresentar, eu me chamo Egon Bonfim. Eu tenho um blog que posta guias de programação de acordo com a data. Eu tenho um canal no YouTube que publico imagens antigas da história da televisão, entre intervalos comerciais também. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa minha paixão pela história da televisão. Mas antes, quando eu avisar eu já peço para mudar o slide, tá bom? Pode tirar Bem, mas antes de comentar sobre a história da televisão, é preciso falar um pouco sobre a invenção da televisão. Como foram as experiências foram chegando até se tornar possível esse veículo tão importante que é a televisão. Foi no começo do século XX, série de experiências com transmissões de imagens à distância de um lugar para o outro. Não necessariamente de um mesmo lugar para um outro lugar, mas exatamente a transmissão de imagens de um lugar para o outro. Por exemplo, você está na sua casa e você quer receber as imagens de algum seminário, ou de algum evento, de algum show, né? Isso foi justamente esse evento, exatamente buscando a transmissão de imagens à distância. Não necessariamente só de um lugar, mas também de vários lugares, pessoas de lugares diferentes recebendo a mesma imagem de um determinado lugar. Mas só foi na década de 20 que foi feito esse desenvolvimento técnico que chegou à invenção da televisão, desse aparelhinho, né, que depois logo se tornou essa máquina de fazer doido. Mas só foi no final da Segunda Guerra Mundial que foi feita essa implantação oficial da televisão. Porque antes da Segunda Guerra Mundial não se podia pensar em televisão, né? Não se podia mais pensar em televisão porque não se podia transmitir imagens, alguma coisa, sabe? Foi no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que levou a inventar a televisão? A lenda de Santa Clara. Já ouviram falar da história de Santa Clara? Que é o seguinte: em 1252, a Clara, todos os anos ela participava de uma missa de Natal. Só que nesse ano de 1252 ela ficou muito doente e ela não podia, evidentemente, participar dessa missa de Natal. Então ela ficou na sua clausura e teve a imagem da missa de Natal como ela se estivesse participando da missa, vendo a missa de corpo presente. Aí quando foram visitar a Clara, ela descreveu tintim por tintim como foi a missa e todo mundo se surpreendeu que era exatamente aquilo que ela viu. Então por isso que a Santa Clara é conhecida como a padroeira da televisão, justamente por poder ter essa primeira experiência de ver uma imagem à distância. E desse desenvolvimento técnico dos anos 20, a televisão se desenvolvendo nos Estados Unidos, na Europa principalmente, até no Japão. Foi a partir de 1950 que a televisão finalmente chegou ao Brasil. Chegou em boa hora. E através de Assis Chateaubriand, alguém já viu o filme Chateau Rei do Brasil? Já passaram aqui? Já passaram? Eu li até o livro. Né? Mas o filme... Podemos passar em algum cine seco, então. Exatamente, é uma sugestão aí que fala justamente sobre a história do Assis Chateaubriand, que foi o homem que trouxe a TV para o Brasil. Foi nos anos 50. Ele inaugurou a TV Tupi de São Paulo e era tudo ao vivo. E no dia da inauguração estava tudo ensaiado. Aí teve aquela história de uma das câmeras terem quebrado, porque um padre estava benzendo os equipamentos. E aí as câmeras funcionavam num circuito. Se uma quebrasse, não tinha imagem. Mas aí um jovenzinho chamado Cassiano Gabus Mendes disse o seguinte: com imagem ou sem imagem vai ter o show. E aquilo que nós ensaiamos, as marcações, pode desistir aí que nós vamos fazer tudo improviso. Virou a marca registrada da televisão brasileira, que é o improviso. E aí chegamos aos anos 50, com a inauguração da TV Tupi de São Paulo, a programação era tudo ao vivo. Ou seja, não tinha videotape ainda. Ou seja, todo mundo tinha que, na base do decoreba, tinha que estudar os textos. Algum contra-regra tinha que soprar embaixo da câmera o texto do que ia falar, né? Os patrocinadores aqui mandavam na programação. Através das agências de publicidade, eles encomendavam quem deveria ser o diretor, quem deveria escrever, quem deveriam ser os atores, quem deveriam ser os artistas que se envolveriam no programa.
Por isso que muitos programas de televisão tinham nome de patrocinadores. Por exemplo, Repórter Esso, Sabatina Maisena, Boliche Royal, Antártica no Mundo dos Sons, Folias Philips, etc, etc, etc. Mas acho que a única testemunha viva disso sou eu. Ah, muito bem, Marília. Tá certo. Daqui a pouco a gente, quando eu falar dessa minha... Quando eu terminar, a gente faz um pequeno debate aí sobre as memórias de televisão. Os patrocinadores é que mandavam no conteúdo dos programas. E para faturar, na hora do comercial, como o comercial era tudo ao vivo, estavam as garotas propaganda, que eram aquelas moças bonitas. O programa terminava antes da hora e colocavam 10, 20 minutos numa mesa, uma moça anunciando um produto, anunciando, por exemplo, esta revista que só está nas bancas. As garotas propagandas que davam a tônica da programação, que fazia com que o patrocinador valesse a pena pagar pelo que está sendo apresentado na televisão. Como a televisão era um aparelho muito caro nos anos 50, entravam os televizinhos. Surgiram os televizinhos. O que são os televizinhos? São aqueles vizinhos de mais condições financeiras que permitiam com que os outros vizinhos assistissem televisão mediante o pagamento de ingresso. Tinha que pagar uma entrada para poder assistir a programação noturna da televisão. Nossa. Essas televizinhos, aqueles que não tinham televisão podiam assistir na casa do vizinho os programas de televisão, no horário nobre. Que, por exemplo, assistiam um musical, um teleteatro, um programa de competição, um programa de show, um show de humor, né? E cada emissora tinha uma linha específica de programação. A TV Tupi tinha uma programação para o público adulto, focado mais para a dramaturgia. Por isso que tinha muitos teleteatros como TV de Vanguarda e outras coisas. Era a linha de programação da TV Tupi, que surgiu em 1950 em São Paulo e no ano seguinte no Rio de Janeiro. Em 52 veio a TV Paulista, Canal 5, e a programação era dedicada mais para a elite. Porque como as pessoas de mais poder aquisitivo tinham aparelho de televisão, então tinha que fazer programação para esse pessoal de maior poder aquisitivo. E a estrutura da TV Paulista era bem mais modesta que a da TV Tupi. Era num pequeno edifício na Rua da Consolação, entre a Consolação e a Paulista, nessa esquina. E toda a estrutura desse prédio era exatamente funcionava a emissora lá, com 3 câmeras e era a única que tinha um ônibus de externa que podia se deslocar para fazer futebol no Pacaembu. E aí, quando terminava o jogo, já jogava direto para o estúdio. Já a TV Tupi não tinha um ônibus de externa. Terminava o jogo, as câmeras eram retiradas do estúdio para ir para o Pacaembu. E quando terminava o jogo, ficavam 2 horas de intervalo. As câmeras voltavam para o estúdio e voltava a programação normal, de esse longo intervalo. A TV Paulista já continuava, mandava brasa. Depois veio em 53 a TV Record de São Paulo, do Paulo Machado de Carvalho, e fez uma programação mais para a família. Ou seja, tanto crianças, adultos e jovens podiam assistir a programação assim, sem problemas de faixa de idade, aquelas coisas, tal, né? Mais para a família. E investia muito nos programas musicais e programas esportivos, que era a tônica da TV Record, justamente para conquistar mais o público mais jovem. Né? Enquanto que a elite era da TV Paulista, aqueles programas mais elitizados, e a Tupi tinha mais para os adultos. No Rio de Janeiro, a linha de programação é diferente de São Paulo, até hoje. Uma linha popular, porque tinha influência do teatro rebolado, das chanchadas, dos filmes de chanchadas, Oscarito, que tem de Otelo. E tinha essa influência toda que tinha muitos shows de humor na televisão carioca, com a TV Tupi do Rio e a TV Rio, que passou a ter mais audiência e tinha um programa toda segunda noite chamado Noite de Gala, que justamente era patrocinado por uma loja de aparelhos de TV que era esse fundamento para vender os seus televisores para que as pessoas assistissem em casa esse programa, Noite de Gala, que era um musical estrangeiro, entrevistas, era uma coxa de retalhos tipo Fantástico. Aí vamos para os anos 60. Nos anos 60, aí depois eu peço, tá bom? A televisão se expande em todo o país. Já tinha TV em São Paulo, já tinha TV no Rio de Janeiro, depois veio a TV Itacolomi de Belo Horizonte, a TV Piratini de Porto Alegre, e aí a televisão se expande, vai para Curitiba, vai para Recife, para Fortaleza, para Goiânia, para Belém do Pará, para Paraíba, e finalmente Brasília, que é a nova capital federal. E foi com a inauguração de Brasília
que surgiu uma tecnologia muito importante até hoje para a televisão, o videotape. Antigamente tudo era ao vivo, com o videotape, principalmente na programação de dramaturgia, as pessoas, os atores, os envolvidos já podiam decorar o texto, os autores podiam trabalhar melhor o texto, já tinha um cronograma aí da data que podia da gravação dos capítulos, né? Tudo era mais bem trabalhado na dramaturgia. E o que é um videotape? Videotape é tipo um videocassete, uma fita que você gravava o programa com antecedência e exibia na hora já marcado. Você podia gravar com 2 dias de antecedência, com uma semana, né? Porque se fosse tudo ao vivo, aí de repente o ator lá que ia fazer lá num teleteatro um tal personagem faltava, aí tinha que improvisar chamando o outro, aí já tinha o elenco já fixo, já previamente gravado, e não podia comprometer na agenda do artista na hora da exibição. Aí na década de 60 a televisão se populariza. Isso quer dizer, a audiência da televisão passou a ser maior que a audiência do rádio. A ponto até do faturamento, né? A publicidade da TV passou a ser maior que a do rádio. Quer dizer, no final dos anos 50, as 3 emissoras de São Paulo, TV Rio, não, TV Tupi, TV Paulista e TV Record, chegavam a ter mais audiência que todas as emissoras de rádio. Não, audiência não, faturamento. Passou a arrecadar mais dinheiro que todas as emissoras de rádio que tinham em São Paulo. Já no final dos anos 50. Nos anos 60, a audiência passou a ser maior. A TV passa o rádio. E aí começou a questão de que a TV vai acabar com o rádio. Mas o rádio continua firme até hoje. Porque soube se reciclar e se reinventar. E como se foi possível a TV se popularizar nos anos 60? As novelas. Graças ao videotape surgiu esse gênero chamado novelas. Que é justamente uma história que dura tantos meses, todos os dias, no mesmo horário, todo dia às 8 horas da noite. O pessoal assistia lá as histórias da mocinha que se apaixona, da mocinha pobre que se apaixona por um homem rico, só que ele é filho de uma megera que não deixa a pobretona se casar, e aí vem aquele jogo de intrigas, aquela coisa toda, e aquelas tramas paralelas e tal, típicos de novelas. Os filmes e seriados também foram importantes para a contribuição da televisão, porque antigamente, para você exibir um filme, a câmera filmava numa tela como essa, um projetor projetava o filme na tela, era assim. Aí surgiu uma tecnologia para que possibilitava o filme ser projetado direto de um equipamento jogando já para a tela, sem necessidade de uma câmera. Chama-se telecine, o equipamento, que projetava direto para a imagem da televisão. Os musicais, obviamente, a TV Record nos anos 60 passou a ter a maior audiência em São Paulo por causa dos musicais de Bossa Nova, que era a Bossa Saudade, o Fino da Bossa, que era a Bossa Nova, que era com a Elis Regina e Jair Rodrigues, e o principal de todos, a Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos Vanderlei, que foi o supra-sumo dos anos 60 que conquistou uma geração, e até hoje o legado permanece firme até hoje. Você vê que um show de um ídolo da Jovem Guarda dos anos 60 enche a casa, até hoje. E os shows de auditório foram importantes, cruciais também para a popularização da TV nos anos 60. O Chacrinha, que se fantasiava todo, fazia uma festa de dizia-se circo de horrores, mas depois falou que era um carnavalesco, festa de porta de igreja, como ele sempre falava. Tinha o Flávio Cavalcante, que era mais sério, que era tipo as bizarrices, né, casos polêmicos, e o Silvio Santos, justamente com uma plateia cercada de moças bonitas, mais ou menos aquelas que interpretavam os da Jovem Guarda, de terno e gravata, premiando todo mundo com televisores, automóveis e dinheiro, anunciando o cartão do baú, né? A televisão nos anos 60 tornou-se um modelo de negócio, um principal modelo de negócio, ou seja, passou a se contratar profissionais, os melhores profissionais, a publicidade passou a pensar, a criar uma linguagem específica para a televisão, para anunciar seus produtos, e também a pontualidade. O programa começava na hora, antigamente o programa começava com minutos de atraso. Quem começou com esse modelo de negócio foi a TV Excelsior, em 1960, em torno de 60, mas foi em 63 que começou a fazer da televisão um modelo de negócio, contratando os artistas de outras emissoras, o que não se fazia na época. A publicidade passou a investir na televisão com filmes de 30 segundos, comerciais,
para que os seus produtos pudessem ser anunciados, produtos de refrigerante, lojas, bebidas, comida, etc. Né? E a pontualidade, ou seja, o programa começava na hora e criando essa fidelidade com o público. Em São Paulo a TV Excelsior era líder de audiência, depois no Rio de Janeiro a TV Rio, lógico, e a TV Record depois passou a liderar a audiência, ou seja, a Excelsior e a Record dividiu a liderança de audiência. E a TV Tupi corria por fora, que tinha seu público, segmento próprio. E aí tinha a TV Paulista, quando a TV Globo surgiu no Rio de Janeiro, comprou a TV Paulista e injetou dinheiro, investiu em melhores equipamentos e tal, e passou também a dividir a liderança de audiência em São Paulo. Ou seja, em São Paulo a audiência era bem disputada. No Rio era a TV Rio e depois a TV Globo passou, era a líder de audiência disparado ainda nos anos 60. Devido àquela enchente no Rio de Janeiro, em 66, que passou a ocupar toda a programação para que todo mundo pudesse ajudar os flagelados da enchente. E, em meio a essa popularização toda da televisão, começou a se preocupar com a televisão como instrumento de educação. Foi no final dos anos 60 que passou a chegar na televisão como um possível instrumento de educação, com teleaulas, né? A TV Itacolomi foi a primeira emissora a colocar uma teleaula no ar, que era uma universidade popular. Surgiram emissoras educativas como a TV Universitária de Pernambuco, em 68, e a TV Cultura, em 69, com as teleaulas, os cursos de madureza, que eram exibidos em todas as emissoras, porque o governo federal criou uma lei exigindo que as emissoras exibissem um percentual na programação de teleaulas, de programação educativa, para que as pessoas que não pudessem ir à escola, não tivessem meios para ir para a escola, pudessem, pela televisão, aprender noções básicas de português, de matemática, de história, de geografia, e formou-se muitas pessoas através dessas teleaulas. Aí vamos para os anos 70. Nos anos 70, próxima. Aí, nos anos 70, a televisão testemunha os avanços tecnológicos, principalmente a transmissão via satélite. O Brasil se pluga com o mundo, podendo exibir vários acontecimentos fora do país. A chegada do homem à Lua foi a primeira. Depois, o país passou a ver a Copa do Mundo de futebol, a Fórmula 1, o Miss Universo, a festa do Oscar. São alguns exemplos de que o país pode assistir eventos internacionais dentro da casa. E, lógico, as cores. A TV em cores foi um grande avanço tecnológico para a televisão brasileira. As cores. O primeiro evento a cores foi a festa da Uva de Caxias do Sul, exigência do ministro das Comunicações da época, Higino Caetano Corsetti, que era caxiense, gaúcho de Caxias do Sul, e queria que a festa da terra dele fosse conhecida em todo o país. E desde então, a festa da uva se tornou uma festa conhecida. Não só de Caxias do Sul, mas também tem em Jundiaí, também tem a festa da uva. Em São Paulo, né, ficou conhecida a festa da uva. E a cidade também dele, Caxias do Sul. Né. Foi também nos anos 70 que surgiu a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações. Na verdade, surgiu nos anos 60, mas nos anos 70 que se expandiu, criando o conceito de rede nacional. Antigamente, cada televisão tinha uma programação de alcance local. Era só televisão para São Paulo, programação só para os paulistas, programação só para os cariocas, para os mineiros, para os gaúchos. Com rede nacional, passou a transmitir a programação assim, de alcance nacional, ou seja, tanto o paulista quanto o carioca podiam acompanhar no mesmo horário o Jornal Nacional, às 7h45 da noite, todo ao mesmo tempo, sem necessidade de videotapes, aí o vídeo chegava com atraso, se desatualizava a notícia. Por isso que surgiu esse conceito de rede nacional. Quem começou isso foi a Rede Globo de televisão, através de uma pessoa que eu admiro muito, José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, que esse foi um grande pioneiro e precursor da rede nacional, uma unidade nacional de televisão, para acabar com esse regionalismo no horário nobre. O regionalismo ainda tem, assim, no horário do almoço, porque o horário do almoço é a hora ideal para o pessoal poder assistir assuntos locais, se ver na sua região, na sua comunidade, isso é importante. Só que ao mesmo tempo, esse som paralelo já me incomoda. Ao mesmo tempo, a concorrência, sofre uma crise na concorrência. Ou seja, não acompanha essa
essa coisa acelerada, né? Estava acelerando esse desenvolvimento da televisão, que aí a concorrência passa a ter crise. Incêndios, principalmente. A TV Record sofre um monte de incêndios nos anos 60 e 70. A TV Excelsior acaba saindo do ar, porque o grupo era ligado a um grupo que era a favor da democracia e era contra o regime militar. A TV Rio acaba saindo do ar, acaba voltando, mas acaba sendo caçada também. A TV Continental do Rio de Janeiro, que era líder em esportes, também fecha. Ninguém acompanha essa aceleração toda do desenvolvimento quanto à Rede Globo de televisão. Era o auge da Globo, porque tinha os melhores equipamentos, os melhores profissionais, a melhor programação, as maiores audiências. Os jornais e revistas eram publicadas no top 10 das maiores audiências de televisão em São Paulo e Rio de Janeiro, e todos os programas eram todos da Globo. E muita gente até hoje reluta com os fatos, dizendo assim, porque a Globo ele apoiou o regime militar, etc. Não foi isso. O Roberto Marinho, ele sofria pressões do governo militar, porque o governo militar via a Globo como o principal instrumento de integração nacional. E por isso mesmo ele acabava retribuindo essas pressões com apoio. E por isso que nos anos 70 a Globo se tornou esse império de televisão até hoje. Até que em 77 passa a ser a maior televisão do Brasil. Antigamente, para você ter uma ideia, a Tupi tinha mais alcance que a Globo. Com a crise da Tupi, crise administrativa, o Chateaubriand tinha falecido e deixou a televisão aí para um grupo de funcionários de confiança que não se entendiam muito bem, a Tupi caiu administrativamente e a Globo passou a ser a número 1 e ficar uma distância, anos-luz de distância da TV Tupi. E a Globo passou a ter mais alcance que a Tupi, mais afiliadas, mais faturamento, mais funcionários, mais audiência e etc, etc, etc. A Globo viveu seu auge. Ao mesmo tempo, tivemos nos anos 70 o auge do regime militar. A censura era a principal inimiga da televisão. A liberdade de criação, principalmente dos novelistas da Globo, sofriam com a censura. Dias Gomes, principalmente. Ele tinha uns textos assim que fustigava o governo da época. E era censurado. Por exemplo, o Roque Santeiro, em 75, foi censurado, sofreu tantos cortes que a história perdeu seu sentido. E a Globo engavetou 10 anos depois e colocou no ar, e foi um maior sucesso de novelas da televisão. Interferência política. Né? O governo queria interferir um pouco para fazer com que os seus projetos fossem divulgados em todo o país, o presidente discursaria e tal. Né? Essa interferência política dos militares realmente incomodou muito a televisão na época. Justamente para o que se podia fazer, o que não se podia fazer. Não se podia falar sobre sexo, não podia falar sobre relacionamento, não podia falar sobre religião, sabe, essa conservação de valores, né? Então, por causa disso, a Globo acabou fazendo uma programação para a classe média, mostrando assim um Brasil meio fantasioso e afastando da miséria, porque os militares não queriam que a miséria fosse exposta, como hoje é exposto, né? O chamado mundo cão. Por isso que os militares viam a Globo a sua joia da coroa para a sua integração nacional. E por que eu coloquei aqui TV Silvio Santos? Por um simples motivo. Nos anos 70, o Silvio Santos tinha um programa na Globo, aos domingos. E o programa dele passou a se exibir em todo o país. Antigamente era só em São Paulo. Depois no Rio, depois em outras cidades. Passou a ter uma audiência de 30 e tantos %. Sextas à noite ele tinha um programa na TV Tupi. Ele não era contratado, ele era produtor independente, porque ele queria que os seus programas anunciassem as empresas dele, o Baú da Felicidade, para que as pessoas comprassem carnê e que no final do ano recebesse prêmios, o dinheiro de volta em forma de prêmios. E que pudesse também ganhar uma casa, ganhar um automóvel, televisores, aquelas coisas todas. Só que as ideias do Silvio eram grandes demais para uma Rede Globo de televisão. Então por isso ele queria mesmo ter um canal de televisão, porque ele tinha uma produtora independente, ele mesmo produzia seus programas. E quando ele saiu da Globo, conseguiu inaugurar a TVS Canal 11 em Rio de Janeiro. Foi a primeira televisão dele. E ao mesmo tempo com isso, ele passou a ter o seu programa exibido aos domingos na Rede Tupi, de televisão, até a Tupi saiu do ar. E ao mesmo tempo, quando teve também um boato de que... Não, quando ele passou a ter a TVS do Rio, a programação dele
de Sábado à Noite passou a ser sócio da TV Record, que estava em condições financeiras deploráveis, tinha sofrido incêndio, tinha poucos equipamentos, injetou dinheiro, deu uma melhorada na programação, e quando a Tupi saiu do ar em 1980, o programa dele passou a ser exibido também para a TV Record de São Paulo e as emissoras independentes. E aí começou a surgir o Império Silvio Santos. E vem os anos 80. Os anos 80 foi a melhor década da televisão, eu considero. Mesmo com um momento triste, que era o fim da TV Tupi. Justamente por conta desses problemas administrativos, acúmulo de dívidas, ninguém se entendia o outro. Um queria que a cabeça de rede fosse em São Paulo, os outros queriam no Rio de Janeiro. Sabe essa divisão toda? Isso fez com que a TV Tupi saísse do ar. E o governo, na época, caçou algumas concessões, não todas as concessões associadas, mas algumas foram caçadas. E aí nasceram novas emissoras, 2 emissoras. O Silvio Santos acabou sendo um grande vencedor, porque como tinha a TVS do Rio de Janeiro, ganhou a concessão de São Paulo, o canal 4 de São Paulo, que era a ex-TV Tupi, passou a ser o SBT como conhecemos. E a outra emissora, o Adolfo Bloch, um ucraniano que veio para o Brasil, garoto, apaixonado pelo país, que era um tipógrafo que criou a revista Manchete, que agradava todo mundo, agradava desde dos que eram contra o regime e os próprios militares. Ele era uma pessoa assim que agradava gregos e troianos, conseguiu a emissora dele, que era a Rede Manchete, nos anos 80. E olha que ele não queria uma televisão. Foi convencido pelos sobrinhos para entrar na televisão. Ele queria ficar só com as revistas e tal. Revista Manchete, que era uma revistona enorme, inspirada na revista Time, Paris Match, aquelas fotos coloridas todas. Tem até na Biblioteca Digital Brasileira as revistas Manchete antigas. Quem quiser conferir, é uma dica. Nos anos 80, surgiu a febre do videocassete. É liberada a importação de videocassete e com isso cresce a produção independente. Ou seja, aquelas pessoas que não são ligadas a nenhum canal de televisão e criam novas linguagens para a televisão, né? Cria-se uma nova geração de produtores. Aí através de uma frase do Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, foi colocada em prática nos anos 80. Cria-se produção independente, né? Um cidadão com ofício de repórter fazendo umas perguntas desconcertantes, tipo Ernesto Varela, tinha outros programas independentes como produções assim humorísticas, alguns teledramas. Surgiu tudo nos anos 80, a produção independente. Isso é importante, assim, que alivia um pouco a televisão e também cria a possibilidade de coprodução. Ou seja, a televisão, quem transmite, banca metade da produção, enquanto que a produtora tem a outra metade, mesmo com orçamento apertado, pode fazer um produto legal com a injeção de dinheiro da televisão. Coprodução, 50-50. Nos anos 80, com o auge da televisão, os ícones se consagram. Quem são os ícones? Chacrinha, J. Silvestre, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, Silvio Santos, Cid Moreira, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, Francisco Cuoco, Tony Ramos. São os ícones que surgiram nos anos 60 e 70 e que se consagraram definitivamente nos anos 80. E os novos ídolos? Quais são esses novos ídolos? Fausto Silva, Xuxa, o Gugu Liberato, que eu sou grande fã dele, o Marcelo Tasco, o Ernesto Varela. Foi também nos anos 80 que as portas foram abertas para a liberdade de criação. Isso se deve graças à abertura política lenta, gradual e segura. O processo de redemocratização do país, quando os civis começaram a retomar o poder com a saída dos militares. Com isso, a televisão podia abordar temas mais delicados na programação, como sexualidade, relacionamento, religião e política. E com as emissoras abrindo espaço cada vez maior para a discussão dessas ideias, os anos 80 foram importantes para a introdução do debate político, permitindo que um número maior de pessoas estivesse se informando a respeito dos problemas do Brasil. Os políticos podiam finalmente expor suas ideias sobre a questão social e opinar sobre o modo de governar um país tão grande como o Brasil. Foi então que se tornou rotina discussões entre esquerda e direita, situação e oposição, capitalismo e socialismo, etc, etc, etc. E a classe política enxergou na televisão a oportunidade do veículo se tornar o palanque eleitoral ideal para reforçar a imagem do desejo de se fazer um país melhor, ainda mais em época de eleição, quando se apresentam os seus planos de governo e atacam seus adversários, criando assim uma falsa autoimagem comparativa,
Um prato cheio para aqueles que trabalham com marketing político. Aí vem os anos 90, a liberdade de criação continua. Aí vem novidades nos anos 90. A TV por assinatura. Antigamente o público podia assistir só as TVs abertas. E cria mais opções de televisão. Você podia ver, por exemplo, a TV do exterior, uma CNN, você podia ver uma MTV, né? As TVs segmentadas, né? Ou seja, um canal só de notícias, um canal só de música, um canal só de filmes, um canal só de esportes. As primeiras operadoras de TV paga no Brasil que vieram para cá foram a TVA e a NET. Existem até hoje a NET, a TVA hoje é a Vivo. E programação 24 horas por dia. Antigamente as emissoras terminavam a programação com um filme e jogavam lá uma vinhetinha dizendo assim: faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Tem muitos esses vídeos aí de encerramento de programação na internet. Mas aí 24 horas por dia, ou seja, continua. Né? Porque o pessoal, tem gente que madrugava, né? Que não tinha nada para ver na televisão, aí tinha alguma coisa, né? Um videoclipe, um filme, né? Ou quando teve a guerra do Golfo, aí as pessoas puderam ver aí, deixavam permanentemente ligado na CNN o que estava acontecendo, né? Nos anos 90 era assim, mais opções de televisão. Aí veio também outro conceito importante, interatividade. Era o início da maior participação do público. O público passou a participar, se envolver na programação. Começou com Você Decide. Mostrava uma história e passava a pergunta: você acha que ele deve fazer isso ou não? Sim ou não? Aí você ligava e a resposta mais escolhida estava no ar. E também interatividade também de você escolher também também quando havia a votação de qual o videoclipe, né? Disque MTV. Você liga para o seu telefone e você pede o seu clipe. E aí os 10 clipes mais escolhidos do seu público você podia assistir todo dia às 6 da tarde na MTV. Né? MTV nos anos 90, né? Que segmentava em música. Né? Com essa interatividade, essa segmentação toda, também a produção cresce de tal forma nas emissoras de televisão que aí surgem os complexos de estúdios. Os principais deles são o Projac da Globo, no Rio de Janeiro, e o CDT do SBT, aqui em São Paulo, perto aqui da Anhanguera. Que passava a crescer mais, a demanda de produção passou a ser tão grande, crescer de tal forma que as emissoras mal acompanhavam nas suas pequenas estruturas esse crescimento de produção. Então, como a Globo, por exemplo, os estúdios, quando a Globo entrou no ar, os seus estúdios de novelas eram pequenininhos, eram 600 metros quadrados. E aí, com o Projac, cada estúdio passou a ter mais de 1000 metros quadrados. Então, era um estúdio para cada novela, com o maior número de ambientações possíveis. Assim, um quarto, uma sala, outra sala, outra mansão, né, dos ricaços, né, do Projac. O CDT da Anhanguera mais ficava numa palhinhas de shows. Demorou 2 anos a CDT da Anhanguera poder transportar toda a programação de auditório da Taliba Leonel, que era no bairro do Carandiru, Parada Inglesa, para vir para o CDT da Anhanguera. Alguns programas ainda eram feitos em 96, mas toda a programação passou a ser feita em 98. 2 anos de diferença. É que o Silvio Santos, ele achava que, quando veio a conta do CDT, ele foi tapeado, achando que ele não queria pagar os estúdios, estavam caros demais. Ele se contentava com a Taliba Leonel, né? Porque ele foi tapeado, entre aspas. Tem que investir mais em televisão, né? Foi o amigo dele, o Luciano Calegari, também admiro, foi tipo um Boni para o SBT, que trabalhou quase 15 anos na emissora, quase 15, 20 anos na emissora. Foi ele que queria que uma área de produção maior para a programação do SBT, de shows, algumas novelas, programas de humor, né? Só que com tanta liberdade de criação, surgiu um momento terrível para a televisão, a guerra de audiência. A guerra de audiência, com a informatização do Ibope, a audiência passou a ser medida em tempo real, através de uma tela de computador. Aí todo mundo podia ver, minuto a minuto, quem estava na frente, quem estava atrás. Só que a metodologia não é coerente com o que diz respeito ao Brasil. Ou seja, era só uma audiência só de São Paulo. Porque era só 700 domicílios que tem o aparelhinho do Ibope para contabilizar a audiência para cada emissora, para determinadas emissoras. Principalmente para casas de pessoas, de telespectadores flutuantes. Aqueles que não têm atração fixa. Ou seja, se alguma coisa chama atenção, fica. Quando começa o comercial, muda de canal. Eu não sou um flutuante. Aqueles que estão com o controle remoto e muda de canal toda hora.
com a guerra de audiência, aí abre espaço maior para sensacionalismo e o mundo cão. Começa com programas policiais, Aqui Agora, Cidade Alerta. Era um gênero que surgiu nos anos 60 como do Sapato Branco, mas que muita gente criticava, questionava, era alguma coisa que assustava na época, né? Não agradava os militares e acabou desaparecendo com o tempo. Com a democratização toda dos anos 90, isso aí foi base da guerra de audiência, o Mundo Cão, o sensacionalismo, e também veio o 190 Gente, o Ratinho Livre, né? O Leão, esses programas de Mundo Cão lá, das aberrações, lá do menino que precisa de ajuda porque tem um monte de tumores na boca, ou da polícia que vai perseguir o meliante que está foragido porque matou não sei quantos, roubou não sei quantos reais e estuprou não sei quantas meninas. Isso até hoje, gente que parou nos anos 90, pensa como nos anos 90, até hoje age dessa forma. É só você ligar Brasil Urgente e Cidade Alerta, que você vê que a televisão nessa altura ainda não sai dos anos 90. Continua, exatamente, ele não sai nos anos 90. Ainda estamos no século XX, estamos em 1919. E, lógico, os domingos sem lei. Né? Mais apelação e menos qualidade. Né? Já tinha o Domingo do Faustão, que surgiu em 89, que era um programa de música, era um programa divertidíssimo. Aí, de repente, a audiência do Faustão atingia tantos picos de audiência, porque o seu principal concorrente, que era o programa Silvio Santos, se perdia com as estratégias, né? Tinha o Gugu como seu principal potencial, o seu sucessor, só que ele não era bem aproveitado. E o Silvio colocava filme, colocava futebol, colocava Hebe Camargo aos domingos, até ele próprio queria, sabe aquele ciúme do sucesso? Né? Meio ciúme do sucesso, que ele quer ser mais sucesso ainda na emissora do que um pupilo dele, o Gugu. Então, foi isso que acabou derrubando um pouco os domingos do SBT. Aí o Gugu pediu para concorrer com o Faustão tete a tete e acabou dando certo. Aí todo domingo os jornais abriam lá, você via ali: Gugu vence Faustão, Gugu vence do Faustão. Colocou lá as moças do Tchan, de biquíni, o ensaio da Playboy, enquanto que o Faustão tinha lá o elenco da Globo, os cantores lá cantando a trilha da novela, lançamento da próxima novela, videocassetadas e tal, e isso acaba esgotando o telespectador. Ou seja, o telespectador chamava atenção mais pelo apelo visual, né? Mulheres de biquíni, mulheres que posavam nua para a revista masculina, sabe? Assistencialismo também, o menino de 4 anos que é pobre e precisa de ajuda, que é abandonado, não tem casa, não tem família, não tem comida. É aquele assistencialismo, ou seja, se você ligar a televisão no domingo, considerado o pior dia da televisão, vocês veem que eles ainda não saíram nos anos 90. Exatamente, né? O Fábio é um bom apresentador, mas está mal aproveitado. O Celso Portiolli também, que surgiu nos anos 90 também, só fica só no passo a repassa. A Eliana também, né? Que ela, eu não sei assim explicar direito, sabe que sucesso sobe a cabeça, não me toque, não me reze, senão eu vou ter um ataque de pelanca. É isso. Né? O Faustão também fazendo muita média. 30 anos sobreviveu à guerra de audiência, mas ele continua fazendo muita média. Aqueles chavões lá. Esse cara, mais do que nunca, tanto pro pessoal como pro profissional, é um exemplo de dignidade para essa galera, especialmente pra galera. Esses chavões, hoje não cola mais. Se colava nos anos 90, hoje não cola mais. Gente que não saiu nos anos 90, que ainda está com a mente ligada no século 20. Crítica pequena. E vem o ano 2000. Vamos lá, anos 2000. Nos anos 2000, mais uma tecnologia importante. A TV digital. Ou seja, a televisão não passou a ser mais assim. Isso aqui viraria peça de museu. A televisão seria como mais ou menos a tela desse computador aí, que está gerando as imagens aqui desse telão. Mais fina, né? Exatamente, mais fina. Você podia ver a televisão no celular, você podia ver um filme, um telejornal, né? A TV por assinatura cresce porque com a queda de qualidade da TV aberta, a TV aberta não saiu ainda do século XX, aí todo mundo queria ver o telejornal da Globo News, o Telecine, os Discoveries da vida, Fox, History, canal History, eu gosto muito do History, Discovery também, a rede Discovery. Né? Tem o Lifetime, que é o canal para as mulheres, mas tem os telefilmes muito legais, o Lifetime. E
além desse crescimento todo, surge um gênero que eu achava que era passageiro na época, como todo mundo achava, mas conquistou em cheio a televisão, os reality shows. E quando surgiu o reality show, todo mundo achava que era só confinar uma dúzia de gatos pingados numa casa e eliminava um por um cada semana. Mas hoje não é só isso. Hoje o reality show pode ser alguém filmar minha vida, meu dia a dia em casa, eu dando essa palestra para vocês, uma jornada de alguma pessoa que está pesando quase 400 quilos e precisa emagrecer Isso é um durante reality o show? ano no Discovery. Quilos Mortais. Né? A história também. Tem história para tudo quanto é gosto, assim, daquelas pequenininhas, sabe aquelas menininhas, aquelas mulheres, aquelas pequenas grandes mulheres, também o dia a dia daquelas mulheres de pequena estatura, vulgo anãs. Mas não são anãs, são pequenas estaturas, as pequenas, o dia a dia delas, também de celebridades, também de um casal de celebridades, todo mundo tem curiosidade de saber, né? Reality show de todos os gostos, não é só de competição. Quer dizer, a reality show incrementou o gênero game show, competição, que estava muito perdido no tempo, né? Ninguém dava mais valor. Só que tem um lado ruim, a supervalorização da programação. Eu digo, no diz respeito nas transmissões esportivas. A Globo passa a gastar mais até do que tem para transmitir o campeonato de futebol. Campeonato Brasileiro de Futebol. Gasta bilhões e bilhões para os clubes poder transmitir todos os anos a temporada de futebol. E impede as outras TVs de poder também transmitir futebol. Uma Copa do Mundo, por exemplo. A Globo gasta quase $1 bilhão para transmitir uma Copa do Mundo e tem uma cláusula que pode permitir um licenciamento para uma outra emissora. Mas que nenhuma emissora não quer trabalhar com a Globo, porque exige um pagamento de um valor que torna-se impossível de uma Band, de um SBT, de uma Record ou de uma Rede TV transmitir uma Copa do Mundo de futebol, por exemplo, uma Olimpíada. Parece que agora em 2020 a Globo vai ser a única TV aberta a transmitir a Olimpíada. Parece, né? Como foi na última Copa do Mundo, em 2018, que anunciou-se que a Band ia transmitir a Copa, mas sem dinheiro, sem equipe, sem nada, não valia a pena transmitir a Copa do Mundo, né? Pelo menos dessa vez eu estava com os pés no chão, olha só. E outra coisa péssima que surgiu na televisão, canais de aluguel. As igrejas evangélicas passam a arrendar a programação das emissoras pequenas. A CNT, por exemplo, que perde o José Carlos Martinez, que era um deputado muito influente em Brasília, era dono dessa emissora. E com problemas financeiros teve que alugar horário para as igrejas evangélicas. Né? O canal 21, que era do Grupo Bandeirantes, também passou a alugar para as igrejas evangélicas. Ou seja, a igreja evangélica passou a ser a muleta de sustento financeiro das emissoras poderem colocar as contas em dia, garantir a folha de pagamento. Aí a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, outras denominações, mostrando que a classe evangélica é um pouco desunida nesse ponto, né? É lamentável a que ponto chega a classe evangélica a ponto de incentivar até uma intolerância religiosa. O Rio de Janeiro é o estado onde existe mais intolerância religiosa no país, para vocês terem uma ideia. E vem essa década atual. Estamos aí encerrando essa década, vem aí uma nova década. Nos anos de 2010 tivemos o fim do sinal analógico, ou seja, a TV digital veio para ficar, só que ainda falta um pouco para que o país inteiro, o Brasil inteiro, fique 100% digital de televisão, né? Só que teve aquela polêmica das emissoras que não queriam cobrança nas TVs a cabo, né? Aquela polêmica toda, mas depois recuaram, né? Veio um conceito muito importante do vídeo on demand. O que é o vídeo on demand? Você, que assina a TV por assinatura, faz um cadastro, um Globoplay, por exemplo. Globoplay, você faz um cadastro e você pode assistir, por exemplo, um Domingão do Faustão, que você não assistiu no domingo, assistir numa segunda-feira à noite. Ou você perdeu o capítulo da novela A Dona do Pedaço, os últimos capítulos, aí você assiste lá os últimos capítulos tudo em sequência. A Netflix entra? Netflix também, né? Um filme, de repente, nem todos os filmes estão lá. É por causa de contrato, né? Porque quem gostaria de ver um clássico do cinema, tipo um clássico do Jerry Lewis, ou da Marilyn Monroe, ou um filme
filmes antigos dos anos 70 e 80, que quase não se vê na televisão. Nem tudo está lá, né? Lógico que com o tempo poderá aumentar a quantidade de filmes. O Netflix também entra, vídeo on demand. As emissoras deviam investir melhor nesse potencial de vídeo on demand. Né? Porque hoje colocam um vídeo de graça no YouTube já não basta. É uma fonte de renda para as emissoras que reclamam que falta dinheiro. É uma fonte de renda isso aqui. O auge das teleigrejas nos anos 2010 chega num ápice que tem uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados que eles não querem de forma nenhuma abrir mão dessa brecha nessa lei das telecomunicações muito velha, muito arcaica, que a lei exige que até 6 horas diárias de aluguel as emissoras têm que oferecer para, sei lá, né, para teleshops, caça-trouxas, caça-níqueis. Mas as igrejas ficam até 22 horas diárias no ar com essas TVs pequenas de alcance menor. Mais até do que os teleshops, do que esses leilões lá de tapeçarias e mais até do que caça-níqueis, né? Que você liga o telefone e você ganha 10 mil reais se você adivinhar lá quantos cubinhos tem dentro desse pote. Também, como eu comentei, muitos teledifusores se mostram resistentes a essas inovações. Ou seja, a televisão não entrou por completo no século XXI, não adotou essas mudanças, vê como a digitalização como uma ameaça. Vejo, por exemplo, um SBT. As filhas do Silvio Santos, só por fato de nascerem em berço esplêndido, acham que são mais importantes do que os Marinho. Agora o Silvio Santos doente, o que vai acontecer se ele nos deixar? Eu temo que aquilo vai virar mato e que elas não vão saber lidar, né? Sabe? Vaidade humana, defender os seus próprios interesses do que o interesse do telespectador, do mercado também, né? O que o mercado quer também, sentar para conversar, infelizmente. Vejo também também as próprias igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica que é dona de uma grande rede, a Igreja Universal, por exemplo, dona da rede Record, que sempre ataca as outras religiões, ataca também a Globo, e com esse desejo de se monopolizar. É como se voltássemos à Idade Média, como se voltássemos à Inquisição da Idade Média, como se voltássemos à época do primitivismo da TV em preto e branco. Isso aí, se a gente voltar tudo isso aí, é uma crítica minha, é um descontentamento que eu tenho da televisão, justamente por conta dessa resistência toda. E a Igreja Universal é dona da Rede TV? Rede Record. Da Rede Record. Da Rede Record. Da Rede TV não. Rede TV ainda é o Marcelo de Carvalho, né, aquele do Mega Senha. Mas pelo visto, acho que o melhor meio da Rede TV é virar uma Web TV, porque a Rede TV em Web TV tem mais audiência do que televisão mesmo. Acho que vai ser o caminho futuro da Rede TV virar uma Rede Web TV. Mas uma igreja então comprou a Record. Exatamente. Ela comprou em 1990. Quer dizer, 89 comprou, mas em 90 passou a mandar na programação. Né? Ou seja, você não acha que oferece salários cada vez maiores, mas de onde vem esse dinheiro? Quem diga que foi através do narcotráfico do cartel de drogas da Colômbia que a Universal comprou a Record. Não pelo dinheiro de dízimo, porque o dinheiro de dízimo dos seus fiéis chega até a ser insuficiente para pagar as contas. Tem a frase, não basta aplausos, quero dinheiro, né? Exatamente. Se Jesus é o caminho, Edir Macedo é o pedágio. Chico Anísio. E, lógico, tem também os conteúdos duvidosos. Por que eu coloquei conteúdos duvidosos nesse último tópico? Porque é o seguinte, a Globo, líder como nunca, com uma gestão realmente exemplar de rádio, televisão, internet, streaming, TV por assinatura também, e mídias escritas, impressas, está virando uma MTV, porque obcecada por pesquisas, ela vê que a maior parte das pessoas que consomem, que são consumidores do audiovisual no momento, são universitários da casa dos 20 anos, e se esquecem que existem os adultos, existem as crianças, por isso que há esse estilo agressivamente jovial. Muito funk, muita gente exagerando em hashtags, essas expressões atuais,
isso acaba afastando um pouco o público mais conservador, afastando essa conservação de valores da televisão. Essa é uma pequena crítica de conteúdos duvidosos que o que tem que ser, a televisão tem que voltar às origens, se reinventar, se reciclar para para conservar esses valores tão esquecidos por causa dessa modernização até agressiva, achando, por exemplo, o máximo esse negócio de homem come mulher com mulher, sabe? Impedindo da pessoa poder ter uma opinião até contrária, agressivamente abrindo espaço para gente que faz oposição ao atual governo, como se a pessoa fosse menos letrada, menos que não tem noção de opinião, às vezes acaba concordando, ficando com os braços cruzados, balançando a cabeça, fazendo tem que estimular a opinião da pessoa, ouvindo os dois lados da moeda, e não um lado maior a ser maior do que a do outro lado. Por exemplo, quem tiver no comando seriam os vilões e quem faz oposição quem apoia tal causa sociopolítica é a salvador da pátria. Nada disso. Tem que estimular mais o discernimento de opinião das pessoas. É o que falta na televisão, que eu acho. E que os conteúdos têm que ser abrangentes para a família, para que os adultos não se regridam. Hoje eu vejo os adultos se comportando como adolescentes mimados, para quem esses conteúdos estão sendo dirigidos atualmente. E que essas inovações, as pessoas que se permanecem resistentes a inovações, sabem que estão com os pés na cova, ou seja, podem cuidar. Se o Silvio Santos morreu, o SBT pode acabar. Se o Edir Macedo também morrer, a Record também pode acabar, a igreja dele também, e a influência política da igreja também. A SBT, o Silvio Santos que comprou a SBT, Não, que fez? não, ele fez o SBT, ele era produtor independente, conseguiu a concessão no Rio de Janeiro do Canal 11, do Canal 11 conseguiu as concessões da antiga TV Tupi, e com as afiliadas aqui e ali montou o SBT. Então ele é a base do SBT. Exatamente, 50% da programação. Então a programação do SBT do Silvio. Vai lá. Vamos abrir o debate ainda não? Bem, vamos abrir o debate. Já terminamos aqui. Aí? Esse é o último, coloca lá o último. Tem mais um. O último aqui é o encerramento. Egon Bonfim, eu estou no YouTube e esse é meu blog. HMB de Olho na TV. Para quem quiser conhecer, né, na internet, é só você pegar o computador ou o smartphone e eu estou lá. Gente, uma salva de palmas. E viva a televisão brasileira! Que ano que vai fazer 70 anos.